Obrigado, Luiz. Meus irmãos, minhas irmãs, uma boa noite. Obrigado pelas palavras carinhosas, meu irmão. Eu me sinto como parte do Cefo, com certeza, porque vocês estão no meu coração, sempre estão no meu coração. Eu aprendi demais no Cefo. Aí eu tive a grata alegria de conhecer e conviver com essas pessoas maravilhosas. E a minha, eu digo, ela às vezes sorri, mas é a minha verdade. A minha orientadora espiritual, que é a Leni. É a pessoa que é uma das Opa, mais importantes da minha vida, que é a Leni. Então, eu fico com uma alegria imensa poder conviver com vocês e compartilhar esses momentos de comentário do Evangelho com vocês. Muito obrigado, que irmão. bom. A sua alegria não é maior que a nossa nesse relacionamento, viu? Obrigado. Meus irmãos, minhas irmãs, uma noite maravilhosa para todos. Jesus nos traga muita luz e muita paz, porque comentar o Evangelho do Cristo, nós estamos fazendo um estudo no GEOD de Memórias de um Suicida, aos sábados à tarde, e há um comentário de um dos orientadores do trabalho na comunidade de Maria. Ele é o irmão João, que cuida do manicômio naquela região, naquele ambiente. E ele comentando com os nossos amigos do grupo do Camilo, que fazem uma visita instrutiva no ambiente, e constatando a situação complicada em que aqueles espíritos lá internados vivem, são espíritos que perderam, em parte, a sua própria identidade por conta dos descaminhos voluntários que adotaram durante a existência. E ele comenta dos toxicômanos, daqueles que se perdem no degredo do próprio corpo físico por descuido, por desarmonias, desamor pessoal, e fala daqueles que tiram a vida da maneira mais dura, segundo a narrativa do Camilo, são aqueles que se jogam de ambientes ou se colocam à frente de objetos e sofrem aqueles acidentes muito complicados. E o irmão João, um dos grandes orientadores daquele grupo, comenta um item que é extremamente importante para considerarmos sobre essa passagem do Evangelho de Mateus, do capítulo 25. Ele diz a eles que não há caridade maior do que doar amor para aqueles que, em puro desespero das suas próprias existências, se perdem nesse cipoal da materialidade, do materialismo e da desesperança. É muito importante dar a eles a acolhida dos que se perderam, dar o alimento quando eles estão com fome e a vestimenta quando estão nus. Então, o irmão João traz a eles uma lição de vida, porque eles também, como suicidas, precisarão revisar conceitos para poder retornar à vida corpórea e não mais colocá-la em risco. Ele comenta que exatamente nesse ponto em que você passa a olhar o outro não como um sofredor qualquer, não como um desesperado qualquer, não como alguém desconhecido da nossa caminhada, mas como um irmão, filho do mesmo Pai, oriundo da mesma vontade divina, nós saberemos que tampar a sua nudez, alimentar o seu corpo em fome, será Deus presente, Deus em nós. Eu pego aqui para que nós possamos ter bastante atenção no texto que nos foi colocado para comentário. Então, nós temos aqui o Novo Testamento, tradução do Haroldo Dutra Dias, capítulo 25, começando no versículo 31. Ele intitula essa parte como o último julgamento.
E, lógico, começa assim: quando o Filho do Homem vier em toda a sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará sobre o trono de sua glória. E serão reunidas diante dele todas as nações. Separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Então as ovelhas estarão à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, herdai o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era estrangeiro e me acolhestes. Estava nu e me vestistes. Estive enfermo e me visitastes. Estava na prisão e vieste a mim. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, com sede e demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo na prisão e viemos a ti? Em resposta, o rei lhes dirá: Amém vos digo, que na medida em que fizestes a um destes irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Muito bem. Aqui, Jesus ainda faz um comparativo, porque ele também faz alusão a estas situações, falando daqueles que não atenderam àqueles menores. E eles não teriam direito a entrar no reino destinado àqueles que eram justos. E isso também é extremamente importante para nós considerarmos esse texto. Ele se refere aos justos. O justo é aquele que cumpre a lei integralmente. E cumprir a lei, na cultura judaica antiga, era seguir todos os preceitos que eram colocados dentro dos princípios da lei mosaica, que estava ali determinado em Deuteronômio, estava determinado em Números, e que principalmente, era típico da ação dos fariseus e dos saduceus. Por quê? Porque para eles, justificar-se era cumprir aqueles preceitos que poderiam colocá-los num patamar superior perante a raça, perante o povo Israel. Jesus traz um novo conceito de justo. Mas ele não cria o conceito, ele resgata o conceito do próprio Moisés. Aonde Jesus vai buscar esse referencial? Lá no Êxodo. Quando Moisés, já reunindo todo aquele grupo que ele tira do Egito, depois de algum tempo, o seu sogro leva até ele sua esposa e seus filhos. Moisés, na sua tarefa, vai só ao Egito. E a sua família fica com seu sogro. Chegando lá, o sogro dele, muito previdente, observa como Moisés age com o grupo que ali está. Moisés era o juiz justo. Tudo era levado até ele. Todas as questões, das menores às maiores, eram entregues para julgamento de Moisés, para que ele desse veredito final. O sogro, observando tudo aquilo, o chama e diz assim: Moisés, não é correto o que você está fazendo. Veja, a sua tarefa perante o povo
é muito maior do que ficar fazendo julgamentos de questiúnculas. A sua tarefa é de conduzir o povo e não ser juiz. O justo, Moisés, é aquele que encaminha para o melhor caminho e que dá exemplo, e não aquele que julga. Te sugiro, chama teus anciãos e dá a eles a seguinte tarefa. Na questão das posses materiais, você cuida. Nas questões das lutas de terras, você cuida. Nas questões de discussões sobre a lei, você cuida. Nas questões relacionadas ao relacionamento familiar, você cuida. Então, ele foi sugerindo a Moisés que os anciãos pudessem assumir aquelas tarefas que tomavam todo o tempo de Moisés e ele não conseguia conduzir o povo além daquele espaço em que eles se encontravam. Moisés, acolhendo a sugestão, chama os anciãos e dá a eles a tarefa. E eles, de bom grado, assumem. Veja, perceberam o detalhe? Eles estavam prontos para assumir. Prontos. Mas ninguém os chamava para a tarefa. Precisava de um convite. E Moisés o fez. A partir daquele momento, eles assumindo a tarefa de resolver essas questões menores, começou a permitir que ele, Moisés, pudesse ter maior tempo na condução dos povos. E aí ele conseguiu organizar as 12 tribos como deveria ser. Só as questões maiores que eles não conseguiam resolver eram levadas até ele. E ele, no conselho, dava encaminhamento àquilo que deveria ser dado. Mas para isso, vivia Moisés a própria lei. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus coloca no texto que os justos haviam executado a tarefa da lei. Não é isso que nós lemos? Os justos cumpriram a tarefa da lei. Alimentaram quem tinha fome. Visitavam quem estava sem condições de ter a sua liberdade garantida. Vestiram aqueles que não podiam se vestir. Eles trabalharam com o princípio e com a imagem de que justo é aquele que cumpre a lei de Deus. E a lei de Deus está registrada nos mandamentos das tábuas da lei, que foram recebidas pelo próprio Moisés. E que foram a base de toda a nação de Israel, todo o povo de Israel. Todos os outros princípios e leis surgidos por conta das relações sociais foram de origem humana, mas muitas delas também foram baseadas nesse princípio da lei superior, no princípio do respeito. Jesus deixa claro que aquele que tem a túnica e a capa, que provavelmente os colocariam acima de todo o povo que ali se encontrava, se posicionavam socialmente mais importantes, mais ricos, mais inteligentes, mais sábios, mais poderosos, para adentrar aquele reino prometido. Desde Moisés, necessário seria despir-se daquela capa e daquela túnica de ouro e pedras. Era necessário viver a lei. E viver a lei era perdoar o próximo. Era caminhar 2000 passos com aquele que não sabia o caminho.
era tirar do excesso do seu alimento uma parte para também alimentar aquele que pouco tem. Sabe o que é esse princípio de despir-se dessa túnica, dessa capa de ouro e púrpura? Uma amiga nossa, eu acho que eu já até comentei isso, mas encaixa muito bem na proposta que nos é posta pelo texto de Jesus em Mateus 25, que é a seguinte. Uma amiga nossa, vivente na Alemanha, tinha uma situação muito séria. Ela, passando na rua, encontrou uma jovenzinha com 3 crianças. Lá na Alemanha não se pode pedir esmola. Se a pessoa for pega pedindo esmola, ela é recolhida, ela não pode pedir esmola. Então, ela estava ofertando um pouco do trabalho manual que ela fazia para ser vendido, alguém adquirir. Mas essa minha amiga percebeu que aquela senhora, aquela família, aquelas crianças estavam em situação de penúria. E então perguntou a ela a origem. Elas estavam bem, estavam passando fome, onde estavam morando. E ela, assim, muito preocupada, né, aquela senhorinha, muito nova, com aquelas crianças, com medo, porque a lei na Alemanha, nesse aspecto, é muito rígida, foi assim, aos poucos, soltando as informações. Ela não era alemã, ela era refugiada, estava acolhida num prédio que estava destinado a acolher esses refugiados, para que eles não ficassem em acampamentos, porque os acampamentos havia uma dificuldade muito grande de controlar a questão da segurança das pessoas nos acampamentos. Então, eles eram levados para prédios em desuso. E ela estava ali fazendo a venda daquele material manual, mas que eles estavam em situação realmente de fome. O que ela vendia mal dava para comprar água para eles beber. Essa minha amiga se condoeu e pediu informações do local onde eles estavam. Ela informou, ela sabia onde era, e prometeu a essa moça que levaria alguma coisa a ela. Depois, no dia seguinte, ela reuniu alguns alimentos, roupas, e levou até esse prédio. Entrou, bateu a porta dessa jovem e entra no apartamento em que ela se encontrava. Lógico, gente, não tinha móvel. O máximo que ela encontrou foram alguns bancos para se sentar, um fogão para preparar alimento, o aquecedor, logicamente, e os colchões no chão. Eles dormiam no chão. E ela chega com a sacola de compras, né? 2 ou 3 sacolas de compras, as sacolas com roupas, entrega a ela. Ela chama as crianças ficam muito felizes, né? Vão lá, cada um escolhe uma roupinha. E é interessante, porque os mais velhos escolhiam roupas para os mais novos. Olha, isso aqui cabe em você. Olha, isso aqui está tão bonitinho, vai para você. Eles, os mais jovens, as crianças, foram os últimos a escolher as próprias roupas. Muito bem. E aí ela entrega, conversando com essa moça pede para ela licença rapidamente e sai do apartamento. Daqui a pouco, chega ela com mais 4 famílias, 4 mães, e pega toda aquela sacola que a minha amiga havia levado e distribui quase que igualmente para cada uma das famílias alguma coisa, para que elas pudessem levar para se alimentar. A minha amiga ficou chocada, porque ela não tinha levado muita coisa. Ela não tinha levado muita coisa. E quando as moças saem, agradecidas, né, aquele sorriso, ela praticamente não viu, né, porque elas estavam utilizando as burcas. E depois que as moças saíram, ela foi perguntar para aquela jovem por que ela havia feito aquilo. Ela já tinha levado tão pouco. Porque não dava para distribuir, porque ia sobrar muito pouco para ela comer, por exemplo, durante a semana. A jovem agradeceu e disse assim: aqui, cada um de nós alimenta o outro quando o outro não tem. Porque se falta para mim,
aquele que recebeu no dia seguinte vai me chamar para que meus filhos não passem fome. Então, aqui, todos nós nos alimentamos. E ela, chorando, se sentiu a pessoa mais egoísta do mundo. Porque ela disse para ela mesma, se fosse eu não daria para ninguém, ficaria só para mim. Isso é despir-se das túnicas de ouro e púrpuras. É esse sentido da mensagem que Cristo nos envia nesse último julgamento, nesse texto de Mateus 25, de 31 a 45. A proposta que nos é posta aqui, meus irmãos e minhas irmãs, é: queremos adentrar esse reino verdadeiramente? É uma proposta nossa fazer isso? Se for, é hora de revermos a nossa conduta diante da nossa vida. O que nós temos feito para atender a esse princípio, atendendo a esse princípio da fala do Cristo, quando ele chama de justos aqueles que atendem os mais pequeninos? Nós assim o fazemos? Veja, aqui Jesus usa um meio de comparação. Ele não está dizendo exclusivamente que adentrarão ao reino divino aqueles que forem fazer atendimento à criança, vestir pessoas nuas, visitar gente em casa. Ele não. Jesus está ampliando esse processo de relação. Jesus está nos colocando para pensar qual o bem que nós temos feito ou devemos fazer para adentrar o reino dele. Porque o que Jesus nos legou de exemplo, que não tenha sido esse auxílio, esse amor, esse amparo àquele que mais necessita. E isso está em qualquer ambiente ou local, e nós sabemos disso. Muitas vezes é sermos indulgentes para com aqueles que nos são, desculpe o termo, mas é um termo que é utilizado por Rodolfo Caligares no livro As Leis Morais, estorvo nas nossas vidas. Mas em que sentido Rodolfo Caligares quer colocar? Naquele sentido de nós entendermos a dificuldade do outro. O estorvo é aquele que atrapalha. Mas quantas vezes não somos nós quem atrapalhamos? E também precisamos e dependemos da ação benéfica da indulgência dos outros para conosco. Rodolfo Caligares nos coloca que nesse princípio moral que Jesus adentra, que é o atender à necessidade do próximo, ele quer nos dizer, filhos, o único modo de nós fazermos deste mundo o reino de Deus é implantar aqui a lei divina como princípio máximo de relação entre nós. E o Rodolfo Caligares é muito interessante na colocação dele, porque ele fala na lei de relação entre nós. Ele não adentra no ambiente das leis que regulam o funcionamento social. Porque essas ainda dependem das situações momentâneas que fazem com que essas relações possam se harmonizar de acordo com a diversidade imensa de princípios e de ideias, de sentimentos e pensamentos daqueles que estão ali encarnados naquela coletividade. Nós não somos todos iguais e não seremos. Então, muitos ainda carregarão consigo, numa sociedade, o princípio de não acreditar na existência de Deus. Nem por isso eles têm deméritos perante o próprio Criador. Porque às vezes apresentaram o Criador a eles de um modo inaceitável,
para se crer nele. Eles preferem não crer naquilo que foi apresentado. Porque é difícil você acreditar num Deus que é Senhor de exércitos. Num Deus que separa a tal ponto aqueles que o seguem, que até extermina quem lhe é contrário. Um Deus que é tendencioso, que dá mais valor a quem é de uma determinada cultura religiosa do que outra. Para estes, esse Deus não é um ser justo. Logo, se ele existe, ele não faz bem para a sociedade nem para a humanidade. Esse que apresentaram a ele. Mas se ele adentra o conhecimento do Deus que nos é trazido pelos espíritos da codificação, por exemplo, que diz ser inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, que tem princípios de harmonia, quando ele fala principalmente da lei de justiça, amor e caridade, que trata todos com igualdade, independente do seu nascimento, da sua origem, da cor da sua pele, da religião que adota, porque o que vai pesar em qualquer tipo de observação é o cumprimento da sua lei. Para cumprir a lei de Deus, nós sabemos, não é necessário adentrarmos os princípios religiosos, mas a vivência moral e os princípios religiosos que nós abraçamos nos levam a essa vivência moral, porque é a essência delas. Para quem não os tem, o justo é viver aquilo que é correto. Então, por exemplo, é correto lançar um papel de balinha no chão? Nós vamos dizer, lógico que não. Nós estaremos sujando o nosso ambiente. Para essas pessoas, eles dirão, se eu lançar um papel de balinha no chão, esse papel de balinha vai para o esgoto, no esgotamento ele se junta com outros tantos, esse esgoto ficará entupido, a água da chuva não será escoada e haverá inundações e muitos ficarão prejudicados. Ele não está pensando no princípio moral, religioso, do mal que um papel de balinha no chão vai causar. Mas ele olha o próximo e diz, não é justo que uma pessoa perca a sua casa porque eu entupi um esgoto. Não é justo. Logo, eu não vou fazer isso. Eu vou guardar o papel de balinha no meu bolso para depois jogá-la numa lixeira. Isso é despir-se das túnicas e das capas de ouro e púrpura, que é a proposta que o Cristo nos coloca aqui. Allan Kardec, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Fora da Caridade não Salvação, utiliza esse texto de Mateus 25 como apresentação do capítulo. E Kardec refere-se a ele falando da caridade e humildade. O princípio a que Kardec comenta sobre esse texto é o princípio da caridade e da humildade. Por quê? Porque é esse princípio que Jesus deseja implementar nas nossas consciências, dizendo-nos, irmãos, justos, sigamos o princípio da lei. Sigamos o princípio da lei. Porque ele vem com os seus ministros. Os ministros de Jesus não vêm vestidos de ouro e púrpura. E nós temos provas disso. Nós temos provas disso. Primeiro, aqueles que caminharam com ele. Dos apóstolos, nenhum vestiu-se de ouro e púrpura. Ao contrário disso, vestiram-se com a simplicidade daqueles que não desejam humilhar o seu irmão, mas dar a ele acolhimento. E assim o fizeram. Desde a casa do caminho de Pedro,
e dos seus amigos, companheiros de trabalho, da sua família, daqueles que adentraram depois a tarefa, a acompanhar Bartolomeu na África. Todos foram humildes para levar a mensagem do Cristo na própria vivência. Eles não foram pregadores, eles foram vivenciadores da lição do Cristo, lembrando os princípios da lei. Partindo deles, nós vamos para os 500 da Galileia, e segundo Humberto de Campos, foram aqueles que receberam o segundo legado, para ampliar ainda mais a luz do Evangelho no coração das pessoas. Meus irmãos, minhas irmãs, as comunidades daqueles que seguiam o caminho estavam instaladas nas casas das lavadeiras, e eu digo das mulheres lavadeiras, porque foram elas as grandes sustentadoras da obra do Evangelho. Lenin nos deu uma aula lindíssima lá no Geode sobre isso. As mulheres do Evangelho. Foram elas que sustentaram a obra do Cristo, depois da lição que Jesus nos trouxe e do trabalho que os apóstolos iniciaram junto com elas. As comunidades estavam na casa delas, das viúvas, das lavadeiras, das trabalhadoras do dia a dia. Eram elas que despiam-se das túnicas do orgulho. Na verdade, elas nunca envergaram as túnicas do orgulho, mas davam exemplo de humildade e irmandade. Segundo Emmanuel nos narra, em Paulo e Estevão, a água que era servida nessas reuniões, dessas pequenas comunidades na casa dessas senhoras, era revestida de luz. Alimentava uma pessoa que tinha passado o dia sem poder comer porque nada tinha. A água bebida era como um alimento para o dia seguinte. Por quê? Porque ali havia aquele amor do justo, o amor daquele que, justificado perante a lei, agia segundo o princípio da orientação divina da vida de Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, a proposta que o Espiritismo nos traz em resgatar essa mensagem, resgatar essa passagem do Evangelho de Mateus, é para nos dizer que não há caminho que não seja este para a nossa redenção no mundo. A gente, às vezes, acha, nós estamos estudando diariamente no Geode, o Evangelho por Emmanuel, no Evangelho de Mateus. Nós estamos no capítulo 5, versículo 44, onde Jesus, no Sermão do Monte, comenta sobre os inimigos. São 22 mensagens de Emmanuel para falar sobre como lidar com os inimigos. Aí muita gente vai pensar assim, será que Emmanuel ensina a se desvencilhar dos inimigos? A última que nós vimos, intitulada Oposições, nos coloca uma coisa muito interessante para que entendamos o que é acolher quem está com fome, alimentar quem está com fome, acolher quem não tem moradia, vestir quem está nu, visitar quem está doente ou encarcerado. Emmanuel nos diz que, inevitavelmente, pela natureza do nosso mundo, nós teremos aqueles que discordam de nós. É uma situação inevitável. Nós teremos inimigos de opiniões. Às vezes, a discordância deles é severa em relação à nossa conduta, à nossa forma de ver o mundo. Muitas vezes, eles nos combatem. Muitas vezes, nós os combatemos. Mas Emmanuel nos coloca a seguinte situação. Se você os vê
como opositores e inimigos, como eles lhes veem? Se você emite até eles pensamentos de desdém e desarmonia porque discordam de você, que tipo de pensamento enviam eles a vocês, se vocês também agem assim para com eles? Então, Emmanuel nos convida a uma outra postura. Como ele diz, o inimigo, muitas vezes, é o nosso grande resguardo contra os deslizes do mal em nossas vidas. Porque, pelas observações que eles nos fazem, nós nos tornamos mais cuidadosos da nossa caminhada. E eu me lembro de Francisco Cândido Xavier, quando recebe a notícia do desencarne do padre que o perseguiu de modo entusiasmado e contumaz. Quando do desencarne, ele comenta com Emmanuel: olha, aquele padre que tanto nos perseguia desencarnou hoje. E o Emmanuel então diz: então, meu filho, eu convido você a orar pelo nosso benfeitor. O Chico se assustou com a fala. A palavra foi um tanto forte. Como benfeitor? Ele batia diariamente no Chico. Diariamente ele escrevia no diário da cidade contra tudo aquilo que o Chico fazia. Ele chegou a chamar o Chico de filho do demônio. Como que ele era benfeitor? O Emmanuel diz: ora, meu filho, se não tivesse sido ele guardador da nossa conduta, observador de nossos passos, estimulando-nos a sermos muito mais previdentes em relação ao que falávamos ou fazíamos, aonde você acha que estaríamos hoje? Ele foi nosso benfeitor e merece as nossas preces. Que ele seja recebido muito bem nesse retorno à espiritualidade maior. Meus irmãos, minhas irmãs, essa é a proposta dessa passagem do Cristo, que Kardec muito bem comenta em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, e que Rodolfo Caligares também comenta na obra As Leis Morais. É assim que nós devemos entender essa possibilidade de nos despirmos das túnicas e das capas que nós envergamos durante séculos, milênios de nossa vida, nos colocando nos púlpitos, nos colocando nas cadeiras suntuosas, nas cátedras, esquecendo do nosso irmão e da nossa irmã que passa fome, tem sede, não tem o que vestir, ou que está fora do ambiente do bem, suposto bem, que nós julgamos viver. Nós temos um grupo de trabalhadores espíritas que fazem atendimento a companheiros e companheiras que vivem na rua e também são internos no albergue, ali no Areal. É o pessoal do Irmã Rosália. E eu tenho amigos que trabalham comigo lá na escola e são trabalhadores da casa. E é emocionante ouvir os relatos que eles nos trazem do atendimento que fazem aquele grupo. Como é emocionante o atendimento, que eu não estou fazendo aqui alusão a qualquer tipo de benefício solto, mas me emociona em ver o trabalho que vocês do CEFA fazem com as mães que batem a porta solicitando o amparo. As crianças que recebem o auxílio do dia de lazer, do carinho fraternal da cesta básica. É carinhoso, é amoroso. Faz parte dessa proposta que o Cristo nos oferece. E isso não precisa virar caminho ascensional para uma falsa bondade que quer mais palmas e reconhecimento do mundo
do que aquilo que Jesus nos oferta como princípio, que é escondermos o bem que fazemos para que somente Deus o veja. Para quando nós estivermos nesse caminho de nos despirmos verdadeiramente dessa capa que nos pesa, dessa túnica que nos pesa, por tanto ouro e tanta pompa, e colocarmos aquela roupa simples para não humilhar aquele que vai até o centro, como fazia a Condessa Paula, que com 30 e poucos anos de idade desencarna, mas diz que a tarefa mais difícil que ela viveu naquela última existência foi ser jovem, bonita, rica e com influência. E não se deixar levar por nenhum desses itens e trabalhar pelo bem e pelo amparo a quem sofria. Porque ela leva todo o bem possível à casa daqueles que sofrem, vestida da maneira mais simples, para não humilhar aquele que a recebia. Era como se fosse morador da mesma comunidade. O bem, meus irmãos e minhas irmãs, é assim. Nós não precisamos de roupa especial. Nós precisamos nos despir das roupas especiais e adentrar no reino de Deus pelo trabalho. Não há outro caminho. Se a gente espera entrar somente porque a gente fecha os olhos numa sessão mediúnica, ou fala comentando do Evangelho, ou diz batendo no peito, eu sou espírita, isso não será autorização de entrada nesse reino. Mas já nos é ofertado como caminho seguro, porque se nós temos a doutrina espírita, se nós temos a proposta de lermos para vivermos a mensagem do Cristo, e se podemos adentrar uma sala mediúnica e dar amor àqueles espíritos que batem a porta do céu e encaminhá-los para o bem do Cristo em seus corações, aí sim nós estamos utilizando o princípio do amor que Jesus trata no capítulo 25, a partir do versículo 31, desse material maravilhoso do Evangelho de Mateus. Era esse o nosso comentário de hoje. Eu agradeço imensamente a oportunidade. Jesus possa iluminar a todos nós sempre. Que essas reflexões que nós fizemos para nós mesmos possam ser orientadoras da nossa vida. E a doutrina espírita tem essa proposta para a gente. Ela vem para orientar as nossas vidas para uma nova perspectiva. Amar a Deus sobre todas as coisas e viver a bênção do amor ao próximo, como nós gostaríamos muito que nos amassem também. Então, meus irmãos e minhas irmãs, um abraço carinhoso em todos. Muito obrigado, Luiz, pela oportunidade, Hilda, Leni, Celinha, que estou vendo aqui na minha frente, e todos vocês que eu estou vendo o nome, eu agradeço imensamente a oportunidade, Luiz. Muito obrigado.